Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Imediatamente após a desobediência de Adão e Eva, os resultados do pecado começaram a transparecer na vida deles. Os olhos deles se abriram e realmente perceberam que estavam nus. A glória de Deus que revestia o primeiro casal fora retirada como consequência imediata da desobediência. Agora, eles perceberam que haviam desobedecido a Deus e as consequências já estavam sendo uma realidade na vida de cada um deles. Automaticamente, correram então para fazer alguma coisa para esconder a nudez. E eles pegaram folhas de figueiras e fizeram a sua primeira roupa. Essas folhas de figueira, elas têm um simbolismo muito grande, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a nossa humanidade. Nós, muitas vezes, queremos tampar o sol com a peneira, como diz o ditado popular. Queremos um meio de salvação que não passe pelo sacrifício de Cristo. Muitas vezes, as pessoas pensam que podem, pela sua própria justiça, pelas suas próprias ações, esconder a realidade do pecado que habita em cada um de nós. Depois que Deus encontra o casal, Ele sacrifica o primeiro cordeiro e dá para eles a veste da justiça de Cristo. Queridos, não há outro meio de salvação que não seja a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e o seu sacrifício pela humanidade. Muitas vezes, nós vamos tentar fazer para nós uma roupa, uma justiça, os nossos atos de bondade, a nossa obediência, como folhas de figueiras. Mas você e eu não podemos cometer esse mesmo erro que os nossos pais cometeram lá no passado. Isso porque você consegue imaginar a durabilidade de uma roupa de folha comparado com a durabilidade de uma folha de pele de cordeiro? Não tem nem como comparar. Assim, a justiça de Cristo ela se torna mais que suficiente e duradoura para todo aquele que aceita pela fé a expiação do sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar. É interessante nós notarmos que quando eles percebem que estão nus, eles procuram fazer essa roupa e mesmo com essa roupa de folha de figueira, alguma coisa na mente deles deu a informação de que ainda não era o suficiente e eles se escondem da presença de Deus. Será que não é essa hoje a atitude da humanidade? Encontrar um meio de salvação própria e ainda assim se esconder da presença do Senhor? Será que hoje você e eu, em alguma área da nossa vida, estamos com alguma roupa de folha de figueira e talvez, pior ainda, será que apesar de estarmos na igreja, ainda estamos nos escondendo da presença do Senhor? Lembre-se, não há como se esconder da presença de Deus. Não tem como você se tornar bom para depois você ir a Deus. Não tem como você abandonar determinados comportamentos destrutivos para depois você ir a Deus. Não tem como. Por isso o Senhor vai à nossa procura e quer nos restaurar da forma como Ele nos encontrar, nus, cobertos com uma simples e frágil folha de figueira, para que após nos encontrar nessa situação, Ele, pelos méritos de Cristo, nos ofereça a sua justiça, o seu perdão e a sua salvação. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Gênesis capítulo 3, verso 9. A iniciativa da salvação
é um pressuposto da ação divina. Ao olharmos todas as Escrituras, vemos constantemente o homem se afastando, o homem se desviando, o homem se escondendo, o homem se corrompendo, o homem negando, mas Deus insistentemente indo à sua procura, indo ao seu resgate, indo para salvar. Isso nos mostra que Deus nos ama de uma forma incondicional. Muitas vezes, você talvez vai ouvir pessoas, ou você até mesmo pense, que necessita mudar determinados comportamentos para ir à presença de Deus. Não, eu sou uma pessoa muito ruim, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de usar drogas, eu preciso parar de adulterar, eu preciso parar isso ou aquilo para que Deus me aceite. Mas sabe, se existe um engano terrível, esse é um deles. Isso porque, distante de Deus, não temos como mudar absolutamente nada. Até porque toda e qualquer mudança positiva que aconteça no caráter e no comportamento do ser humano já é uma ação do Espírito Santo na vida desta pessoa. Por isso, nós precisamos criar o entendimento de que devemos ir à presença de Deus como estamos, porque é na presença dele que os milagres acontecem. Por isso, quando você escutar alguém dizendo que não, eu preciso de um tempo, eu preciso arrumar isso, eu preciso corrigir aquilo, automaticamente ajude essa pessoa a entender que ela precisa mesmo é permanecer na presença de Deus. Quando nós olhamos Jesus contando a parábola do filho pródigo, que vende todas as coisas do pai, a parte da sua herança e sai para um país distante. É verdade que o pai, nessa específica história, ele não vai em busca do filho pródigo. Mas, quando você e eu olhamos neste mesmo capítulo, Jesus contando a história da moeda perdida e a história da ovelha perdida, nos deixa evidente que Deus tem a ação de ir em busca daquele que está perdido. Isso porque muitas vezes o próprio perdido não tem a consciência de estar perdido, como no caso da parábola da moeda. Ou então, aquele que está perdido não sabe como voltar para casa, como é o caso da ovelha perdida, que o bom pastor coloca sobre os ombros e leva de volta à segurança do aprisco. Não importa o que você tenha feito, não importa quão defeituoso seja o seu caráter, não importa como as pessoas julgam você. Eu quero que você, nesse momento, escute a voz de Deus perguntando: onde estás? Onde estás? E essa pergunta não é simplesmente para saber geograficamente aonde você está, mas é para que você reconheça que existe um Deus que está à sua procura e quer que você esteja na presença dele todos os dias, porque a cada momento que você e eu permanecermos na presença dele, o Senhor pode restaurar em cada um de nós a sua imagem, perdida e corrompida pelo pecado, mas que pelo poder do Espírito podemos novamente ser aceitos como filhos e filhas de um Deus que nos ama. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, verso 19. Esta é a sentença que Deus pronuncia sobre a raça humana. Houve uma sentença sobre a serpente, sobre Satanás, profeticamente, sobre ela ferir o calcanhar da mulher e a mulher esmagar a sua cabeça. Uma profecia que aponta para aquilo que Cristo fará para a destruição final de Satanás. Mas antes da sentença dada ao casal, e não somente ao casal, mas a terra inteira foi amaldiçoada como resultado da desobediência, nós temos um diálogo que acontece entre Deus, Adão, Eva
e a serpente. O Senhor pergunta por como eles descobriram que estavam nus. Automaticamente Adão diz: Senhor, foi a mulher. O Senhor pergunta para a mulher e ela diz: foi a serpente. Aqui começa o jogo de empurra. O jogo de esconde. A partir daqui, nunca mais o ser humano ele assume as suas responsabilidades. Você já percebeu que facilmente nós culpamos o outro por aquilo que nós cometemos de errado? Eu reagi assim porque você fez isso. Se você não tivesse feito dessa forma, a minha atitude seria outra. Nós sempre responsabilizamos os outros pelos nossos comportamentos errados ou pela nossa reativa, que muitas vezes, na maioria delas, é em desarmonia com a vontade de Deus. Mas veja, isso não é novo. Nós não somos os primeiros a praticar tal comportamento. Ele veio de Adão e Eva. Queridos, uma das premissas básicas de qualquer meio de recuperação, ou até mesmo, estou falando de saúde física, de saúde emocional, recuperação de qualquer dependência química, é a pessoa reconhecer que ela está errada, que ela é enferma, que ela é dependente. Como tratar alguém que não reconhece a sua enfermidade? Impossível. Agora, a partir do momento em que a pessoa reconhece que ela é enferma e que ela necessita de uma ajuda externa, é que o processo de mudança começa a acontecer. Eu considero muito bonito, não apenas o slogan, mas a metodologia de ação dos Alcoólicos Anônimos e de tantas outras entidades que buscam o processo de restauração do ser humano. Eles dizem: eu estou sóbrio por um dia, sóbrio por 2, 3, 5, 10 anos e assim por diante. Já fui presidente de uma casa de recuperação de dependentes químicos e como é triste você tentar tratar alguém, ajudar a recuperar a pessoa que não reconhece a sua própria situação. Aqui, Adão e Eva, infectados pelo pecado, eles começam a lançar um sobre o outro a responsabilidade e, por fim, colocam a responsabilidade em Deus, porque foi Ele que criou a serpente, Ele que criou a árvore, Ele que criou todos eles. E você? Será que tem sido diferente as suas atitudes em reconhecer as suas falhas? Ou você se acha tão perfeito, tão santo, que realmente a culpa sempre é dos outros? Seria hoje o momento de nós refletirmos se não estamos repetindo esse comportamento destrutivo dos nossos primeiros pais. Lembre-se, o primeiro passo para a mudança, para a cura, é reconhecer que se está enfermo, que se está errado, que é pecador, para que a partir daí, então, o processo de restauração se inicie, porque nós olhamos para nós mesmos e vemos que não somos bons. Mas olhamos para Cristo e vemos que Ele tem toda a bondade, toda a cura que nós necessitamos para a restauração do nosso caráter corrompido pelo pecado. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Gênesis capítulo 4, verso 4 e 5. Esses são os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Quando eles nasceram, o casal teve a impressão de que este já era o Redentor prometido, logo assim que eles saíram do Éden. Mas eles perceberam com o passar do tempo que não seria tão rápido o cumprimento dessa promessa de um libertador que eles ouviram da boca do próprio Deus. Esses dois filhos foram criados ouvindo todas as histórias
da linda e perfeita criação e da harmonia que existia no Éden. Ambos receberam a mesma instrução, ouviram as mesmas histórias, mas a formação do caráter de cada um deles foi seguindo uma linha diferente. Caim, ele se tornou aquele que cuidava do campo, cultivava as verduras, os legumes, as frutas, e Abel, aquele que ajudava o seu pai a cuidar dos rebanhos. Quando Deus pede que eles ofereçam um sacrifício, Deus estava querendo exatamente que fosse um sacrifício de um cordeiro, exatamente porque o cordeiro já simbolizava o sacrifício que Cristo Jesus faria na cruz do Calvário muito tempo depois, como resgate da raça humana. Eles vão então e preparam o melhor. Abel prepara o seu cordeiro, leva ao altar e oferece em sacrifício, e o aroma sobe como uma oferta e Deus o aceita. Caim leva o melhor da terra, as melhores frutas, coloca sobre o altar, mas Deus não aceita. É interessante nós notarmos que o que está em questão aqui não é o que eu acho melhor para oferecer para Deus, ainda que seja o melhor que eu tenha para oferecer para Ele, mas se não for aquilo que Ele deixou claro em Sua palavra, não será aceito. Digo isso porque nós, seres humanos, depois da entrada do pecado, criamos a terrível habilidade de querer ajustar a vontade de Deus à nossa própria vontade, de querer desvirtuar as ordens de Deus para ajustar ao nosso comportamento. Pensamos que talvez Deus estava fora de si quando pediu tal coisa, mas olha, Senhor, se eu fizer dessa forma aqui, se eu oferecer este aqui, se eu obedecer desta maneira, se eu guardar este dia, se eu fizer isto e se eu fizer aquilo, é melhor do que aquilo que o Senhor pediu. É interessante que é exatamente esta raiz do pensamento que passou pela mente de Caim, quando ele desobedece uma ordem de Deus de levar um animal e no seu lugar coloca frutas, o melhor do campo. Deus muitas vezes está mais interessado na nossa obediência, do que num tipo de sacrifício de tolo que muitas vezes nós pensamos que estamos oferecendo para Ele e assim imaginamos, com a nossa mente deturpada e corrompida pelo pecado, que estamos agradando ao Senhor. Esta história, ela acaba resultando no primeiro homicídio, na primeira morte. E tudo isso porque Caim deixou de obedecer uma ordem clara de Deus e acaba oferecendo uma oferta que não foi aquilo que Deus pediu. Sabe o que eu fico pensando com isso? Será que eu e você temos oferecido que tipo de oferta para Deus? Será que você e eu não estamos tentando ajustar algumas coisas na ideia de que Deus estava errado naquilo que Ele pediu em Sua palavra? Quando você olha para a história de Caim e Abel, ali tem uma forte repreensão para aquilo que eu acho, em detrimento daquilo que Deus pede. Melhor é obedecer aquilo que Deus disse, do que aquilo que eu penso que Ele deseja. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei. Sou eu, por acaso, guarda ou vigia do meu irmão? Esta foi a primeira tragédia que Adão e Eva presenciaram. Eu fico tentando imaginar tudo aquilo que Caim deixou Satanás construir dentro da sua mente, a ponto de ele projetar a desobediência que ele mesmo fez contra uma ordem clara de Deus, e agora ele transforma isso em ódio. Ódio contra o seu irmão. O seu irmão.
o seu sangue. Ele simplesmente imagina que Deus não aceitou o sacrifício dele por conta do seu irmão. Que trágico. Muitas vezes nós não imaginamos o final de pensamentos que nós damos vazão em nossa mente. A gente começa a pensar coisas pequenas, coisas simples, mas Satanás ele pode potencializar isso para transformar em um grande mal, Começa com um simples olhar a uma mulher ou a um homem e com o passar do tempo, os dois estão tendo relações íntimas ilícitas. Começa a encobiçar alguma coisa e daqui a pouco a pessoa está maquinando roubar aquilo. E assim, o pecado ele começa de forma aparentemente pequena, mas Satanás sabe como ele pode fertilizar isso na mente humana a ponto de fazer com que no final a tragédia seja muito maior do que nós imaginamos. Eu gostaria de, junto com você, tentar imaginar aquilo que aconteceu no coração de Adão e Eva quando eles encontraram o corpo do seu filho ensanguentado, deixado a ermo no chão. Quanta dor! Quanta dor! Eu fico imaginando Eva segurando o seu filho no braço e chorando. Eu consigo escutar os gritos daquele casal. Eu consigo ouvir. Você consegue? Eu ouço aquele brado de angústia, de dor, de revolta, de tristeza e de culpa contra si mesmo, sabendo que foi exatamente a desobediência que eles cometeram poucos anos antes dentro do jardim que ocasionou esta desgraça agora materializada na morte do filho deles fora do jardim do Éden. Adão e Eva conseguiram ter uma dimensão da dor que Deus sentiu quando eles o desobedeceram. Mas agora era tarde, não havia como voltar atrás. E eles sentiram o peso da responsabilidade da desobediência. Sabe, queridos, Deus perdoa todos os pecados que nós cometemos, mas nem todas as consequências do pecado Ele tira da nossa vida. Por isso, o melhor conselho que você e eu temos da palavra de Deus é que não brinquemos com nenhum tipo de pecado. Por mais inofensivo que ele se aparente, e por mais que você pense que tem o domínio, que pode parar quando quiser, não brinque com o pecado. Porque Satanás, ele já está há séculos manipulando o comportamento humano exatamente com esse tipo de pensamento para causar dor. Por isso você e eu precisamos olhar para esse casal que está de joelhos no chão, segurando o seu filho morto, para que a gente tenha a dimensão daquilo que nós estamos fazendo hoje. E se isso não for o suficiente, olhemos um pouquinho mais adiante e contemplemos Cristo na cruz morto, para que a gente tenha a dimensão do quão ofensivo é a Deus o pecado. Ao mesmo tempo que olhamos Cristo na cruz como o salário da nossa morte, do nosso pecado, também olhamos para esta mesma cruz como um símbolo de perdão, esperança e salvação. Enoque andou com Deus e não a foi visto mais, porquanto Deus o tomou. Gênesis capítulo 5, verso 24. Existem algumas histórias na Bíblia que realmente desafiam a nossa imaginação, e esta é uma delas. O homem que ainda vive. Existem
alguns personagens na Bíblia que estão em um lugar especial e nós não sabemos exatamente onde com Deus, mas eles ainda estão vivos. Elias, Enoque, Moisés. Esses são apenas alguns que são relatados de forma clara e aberta. A história de Enoque é uma história interessante porque o texto diz que ele andou com Deus. Muitas vezes nós, na nossa vida moderna, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades, imaginamos que andar com Deus seja apenas ir à igreja em dias de culto, frequentar as reuniões espirituais, fazer ali o nosso momento de devoção no início do dia, as nossas orações e sermos pessoas boas, ou pelo menos politicamente corretos. Mas, sabe, eu fico imaginando que pessoas dessa natureza ou com esse comportamento já existiram os milhões nesta terra. E quando eu vejo esse texto que diz que Enoque andou com Deus, a minha mente ela é levada a imaginar alguma coisa além daquilo que eu faço. Bom, primeiro que o texto já vem dizendo que usando um verbo de movimento, andar. Enoque, ele não tinha momentos pontuais com Deus. A vida de Enoque era voltada para Deus. Talvez aqui a gente já começa a ver um pouco da diferença entre a dinâmica da nossa vida e a vida deste homem. Isso porque, de alguma forma, parece que hoje nós tentamos adaptar o cristianismo ou o nosso relacionamento com Deus aos ambientes que são adequados, às coisas que são convenientes para nós. Estamos, às vezes, na igreja, e assim, por dizer na igreja, pertencendo a Deus, a Cristo, mas muitas vezes o nosso coração ainda está longe dele, ainda praticamos coisas e guardamos comportamentos que já deveriam ter sido abandonados, ou quem sabe fazemos coisas que a gente tem a convicção de que não agradam a Deus. Mas, de alguma forma, a gente não se livra dessas coisas e ainda assim tem a ideia de que está andando com Deus. Bom, então deixa eu fazer para você uma pergunta. Se Enoque passasse um mês vendo o que você vê, escutando o que você escuta, lendo o que você lê, a forma como você usa o seu tempo, aonde você vai, as coisas que você fala, como é que você imagina que Enoque ficaria? Qual seria o relatório que ele passaria sobre acompanhar você durante 30 dias? Eu estou fazendo essa pergunta apenas para a gente poder tentar imaginar o que realmente seria andar com Deus. Andar com Deus. É exatamente o que o texto quer dizer. Tudo o que for feito deve ser feito na companhia de Deus e para a honra e glória de Deus. Estranhamente, hoje, nós verbalmente expressamos que estamos fazendo as coisas para Deus, mas, infelizmente, às vezes o nosso comportamento demonstra uma característica diferente. Existe nessa história uma esperança muito linda para aqueles que hoje decidem andar com Deus, de realmente fazer de Deus o seu melhor amigo, dos momentos bons aos momentos tristes. E você? Realmente tem andado com Deus? Tem sido Ele o seu companheiro da jornada? Se não, que tal hoje você e eu tomarmos essa decisão de dizermos: querido Espírito Santo, quero que pela Tua presença em minha vida, o Senhor Jesus seja realmente aquele com quem eu vou andar todos os dias da minha vida até encontrá-lo na eternidade.